Fazer contato com o secretário nacional de comunicação do PT, ex-candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2020, Gilmar Tato. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Fausto. Prazer falar com você e com todos vocês. Gilmar, eu queria... Tudo certo. A gente sempre diz que está tudo bem dentro do contexto, né? Pandemia, crise econômica. Mas, Gilmar, eu queria que primeiro você fizesse um balanço de como foi a campanha justamente num momento peculiar, em meio a uma pandemia, também feita num período bastante curto. Que balanço que você faz dessa campanha à Prefeitura de São Paulo? Como você falou, dentro de uma pandemia, difícil de você juntar as pessoas, as nossas principais lideranças não conseguiram ir para a rua, em função até de ser grupo de risco. Nós tivemos que fazer muitas carreatas, porque até para evitar aglomeração e o contato com as pessoas. Volta e meia a gente sempre cumprimentava na rua, mas não foi uma campanha fácil. Uma campanha, eu era uma pessoa, e ainda sou desconhecida, diminuiu o tempo, a audiência em 16% do horário eleitoral, diferente do que todos imaginavam. Mas mostrou que o PT é muito forte na periferia. A gente conseguiu resgatar o PT na periferia. Os filiados do PT, a militância estão muito animada com a campanha que nós fizemos, uma campanha de defesa do nosso legado, defesa do PT, defesa do governo Lula. Então, um saldo positivo. E eu considero o seguinte: se somar os votos meu e do Boulos, é o voto do PT, porque o PSOL, isso na periferia, o PSOL tem uma força muito forte na classe média, isso se mostrou, isso é importante na classe média progressista, e o PT tem é muito forte na periferia. E ontem eu fiz uma reunião com o Boulos, nós vamos apoiá-lo integralmente, já estamos em campanha, já estamos mobilizando todos os nossos filiados, nossos diretórios zonais, e agora vamos mobilizar também os sindicatos, que o PT tem relação, movimento social. Daqui a pouco, às 10h30, 11 horas, nós vamos estar lá no Largo São Bento e fazer uma caminhada com Boulos na região central. Vamos fazer várias atividades, tanto na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Então, de modo que fizemos uma campanha bonita, tanto eu como o Zaratini, meu vice, e eu saio assim de cabeça erguida com o dever da missão cumprida. Nós perdemos apenas um vereador, 8 vereadores nós fizemos na cidade de São Paulo, igual no PSDB, para vocês terem uma ideia. Então, mesmo com essas dificuldades todas, a gente conseguiu ainda praticamente manter a nossa bancada e igualar ao PSDB, que de 11 ou 12 vereadores eles diminuíram para 8. Então, por isso que é bastante positivo, e eu acho que a gente deixou assim os alicerces para uma disputa para valer em 2022 aqui na cidade de São Paulo, pensando já em tirar o Bolsonaro da presidência da República. Agora, Gilmar, você mencionou a questão da periferia, e quando a gente pega aqui o mapa eleitoral da votação em São Paulo, você teve um desempenho muito acima da média, da sua média aqui em distritos como Grajaú e Parelheiros. Inclusive, nesses dois, teve uma votação proporcional acima da de Fernando Haddad em 2016. Também um desempenho muito bom no distrito de Piraporinha, a cidade de Tiradentes ali na zona leste da cidade. Mas teve muitas dificuldades em bairros como Perdizes, Pinheiros, Bela Vista, onde existe uma concentração maior ali das classes A e B, e também em bairros que não ficam nem nas franjas da cidade e também nem na região central, onde existe uma presença muito forte da classe C, que é 62% da capital paulista. E isso já não é de hoje, né? O PT já teve essa dificuldade nas eleições de 2016, também nas eleições presidenciais de 2018 e 2014. A que você deve, o que está acontecendo que o PT agora tem mais dificuldade para chegar nessa classe C? Curiosamente, um segmento socioeconômico que foi muito beneficiado nos governos Lula, em especial, Gilmar. Eu acho que o PT envelheceu. Nós temos que fazer uma mudança geracional e dialogar com a juventude, principalmente. Uma juventude preta, uma juventude pobre, uma juventude que rala, que estuda, que trabalha, e que o PT perdeu essa identidade. E principalmente também dialogar com as mulheres. Essa é a grande questão. O problema estava mais grave, nós estávamos perdendo inclusive na periferia. Esses lugares onde você falou, parte
porque nós fizemos assim, muitas coisas nesses locais. E também eu sou mais conhecido nessas regiões, é onde exatamente acontece o meu trabalho nesses décadas e décadas. Então tem muito a ver com isso, e o PT é muito forte. Mas o que você falou é verdade. A gente vem perdendo essa capilaridade, essa relação com a juventude. Nós temos agora, as redes sociais mostraram que ela tem importância cada vez mais. A juventude hoje, ela praticamente não liga a televisão de canal aberto, não, sabe? Então tudo isso nós vamos ter que nos reinventar, e reinventar também as nossas práticas de fazer formação política, de fazer investimento muito na cultura, de reinventar nossas práticas no sentido de verificar quais são os problemas dessa juventude, quais novos mercados de trabalho, novo perfil da classe trabalhadora, que a gente classicamente chama, esses aplicativos, esses entregadores, tudo isso, e nós vamos ter que nos debruçar e ter políticas para isso, e uma relação muito direta com esse público. É assim que o PT vai conseguir dialogar com esse povo, porque senão, cada vez mais nós ficamos nos grotões, aqui na cidade de São Paulo, e no Brasil está havendo também uma mudança, diferente do que as pessoas achavam, que nós estávamos crescendo nos municípios pequenos, menores. Aconteceu o contrário nessa eleição, a gente começou a ter mais votos nas grandes cidades, e é verdade, a cidade de São Paulo, ela também tem a ver com isso, mas é muito pequeno ainda, muito pequeno, e eu vejo que a falta de recall, né, do fato das pessoas, de eu não ter sido candidato majoritário, e o próprio Boulos saiu candidato à presidência da República, e uma parte do PT também apoiando o Boulos já no primeiro turno, sabotando nesse período todo da campanha, levou com que o candidato do PSOL fosse para o segundo turno. Mas, por outro lado, nós estamos no mesmo lado. Isso eu falei para o Boulos ontem. Eu estou muito feliz, eu tinha certeza absoluta, do ponto de vista da tática eleitoral, que se eu retirasse a minha candidatura, tentaram retirar a minha candidatura há 5 dias da eleição, o Bruno Covas podia ganhar o primeiro turno. Então, uma visão errada da tática eleitoral do que estava acontecendo em São Paulo. Portanto, o jeito do PT recuperar é menos discurso, fazer mais formação política, mais atividades culturais, e valorizar a juventude guerreira que o PT tem e que muitas vezes passa desapercebido nas nossas reuniões, e a gente não dá importância naquilo que eles falam. E eu acho que esse é o nosso papel, sabe? Entender essas novas relações de trabalho, entender os anseios, os problemas da juventude, que é aí que o PT acho que vai renascer e disputar para valer as próximas eleições. Gilmário, você mencionou essa tentativa de fazer você desistir da candidatura a 5 dias das eleições. Queria saber como é que foi esse episódio, porque muito se falou na mídia tradicional em relação a isso, né, que existia uma pressão nesse sentido. Então, queria que você desse sua versão, falasse o que de fato aconteceu aí, Gilmário. Não, o Boulos procurou o presidente Lula, para conversar uma semana da eleição. O presidente Lula, evidente, não conversou com ele, passou para a direção do PT, para o presidente Gleisi. Aí o Boulos ligou para a Gleisi, ligou para o Marinho me liga, há uma semana da eleição, falando que a presidente Gleisi queria conversar comigo. Eu falei: Marinho, eu estou em campanha, né, 24 horas, e era verdade, era entrevistas, carreatas, debates, foi muito intenso a última semana, né, e chuva, e assim, corpo dolorido, tudo. Falei: eu não tenho condição, Marinho. Falei: não, a Gleisi precisa vir para São Paulo e tal. Aí isso era para acontecer no domingo. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conversa na terça, quarta-feira. E aconteceu na terça-noite. Eu não tenho como não receber a presidenta, evidente. E a presidenta falou claramente que havia uma preocupação muito grande dela, do presidente Lula, de que o Boulos podia, de que nem eu nem o Boulos podia ir para o segundo turno. E pediu para retirar a candidatura. Mas justiça seja feita. Ela mesma falou: olha, aquilo que você decidir está decidido, nós não vamos
tá certo? A decisão é sua, soberana. O presidente Lula mesmo, no domingo, falou que é decisão soberana. E aí eu falei, mas se o PT se retirar, como é que fica a bancada, né? A gente corre o risco de não eleger vereadores, o PT corre o risco de sumir na cidade. E do ponto de vista da tática eleitoral, eu acho errado. Pode acontecer o contrário. O Boulos, o fato da gente manter a candidatura pode permitir que haja um segundo turno, como aconteceu. Foi mesmo na época do Haddad, se o Chalita tivesse retirado na primeira eleição do Haddad, o Haddad não ia para o segundo turno na eleição. Então, eu falei, olha, eu não tenho, não é um problema pessoal, o problema eu tenho entendimento que da tática eleitoral está errada essa visão. Aí ela entendeu, foi tranquilo e tal. Para minha surpresa, na mesma noite sai isso, vazou. Acho que nem foi ela que vazou essa informação. E aí, no momento onde os eleitores estão decidindo, no momento onde que justamente é a última semana, fica essa história de se eu continuo como candidato ou não. E aí, no dia de manhã, logo cedo, em torno de 8 horas da manhã, o presidente Lula foi votar e eles perguntaram para ele. E ele foi correto na informação, o presidente Lula, né? Falando que realmente ele achava que tinha que retirar, ou que a decisão era minha, que eu fui realmente, como é que fala, escolhido democraticamente, mas que era uma decisão soberana e ele respeitou. Quer dizer, você avalia então que foi um momento inadequado para fazer esse tipo de aproximação, já que era a reta final, inclusive muita gente esperava aí o que se dizia um estirão ali da sua campanha, né? Um acúmulo de votos maior justamente nesse período, Gilmar? Aqui travou, viu, Fausto? Opa, agora voltou a imagem aqui, Gilmar. Olha só, eu vou repetir a pergunta. Na verdade, então, esse momento de tentativa de desistência da candidatura foi inadequado porque era a reta final da sua campanha e esperava-se, inclusive, ali que ela tivesse um aumento de volume de votos ali. Na sua avaliação foi isso? Então, foi inadequado aquele momento? Acho que a gente está tendo problemas aqui na conexão com o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato. Vamos tentar refazer a conexão. Enquanto isso, a gente vai... parece que retomamos. Gilmar, você me escuta? Estou te ouvindo. Então, vou refazer a pergunta. Na verdade, então, na sua avaliação, esse foi um momento inadequado para fazer essa aproximação, porque foi ali bem na reta final, inclusive esperava-se aí um aumento de adesão à sua candidatura ali? Claro, inoportuno, né? Inoportuno. Mas você sabe, como eu falei lá, eu não guardo rancor, não guardo mágoa, no meu quintal não tem espaço para plantar ódio, e mesmo em relação ao Boulos, você viu que logo no domingo à noite eu já liguei para ele, tuitei também, para não deixar criar fissuras dentro do PT, e achava que eu não iria fazer campanha para o Boulos, ou que eu não iria fazer corpo mole, uma parte do PT. Eu falei, não, nada disso, gente. Nosso projeto é um projeto maior, o povo está sofrendo, está desempregado, está doente, uma grande parte, está precisando de comida, e nós não é nos dado o direito de a gente ficar vacilando nesse momento. Por isso que ainda ontem fiz reunião com o Boulos, já fizemos uma programação na campanha eleitoral, vamos para a rua, não só eu, como o Zaratini, e foi meu vice, e os vereadores do PT, estava o Alfredinho lá, o Laércio, o Alfredinho é o líder da bancada na Câmara, o Laércio, nosso presidente municipal. Então, nós estamos bastante envolvidos na campanha no segundo turno para derrotar o PSDB, os tucanos aqui na cidade de São Paulo. Então, e bola para frente, depois a gente faz a avaliação. Eu estou muito bem, assim, pessoalmente, bem do ponto de vista da missão cumprida, bem com o PT, com a militância, do trabalho aguerrido que nós fizemos, e bola para frente. Eu acho que é assim que a gente tem que se comportar. A vida nossa não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, é um projeto de quem quer mudar o Brasil, de quem quer melhorar a vida do povo, e é exatamente assim que eu penso e é assim que eu sempre militei a vida inteira. E você mencionou também essa reunião. O que foi discutido na reunião, Gilmar, e quais são os próximos passos seus e também do PT até o dia da eleição do segundo turno?
Envolvimento total na campanha, isso no Brasil inteiro, na campanha daqueles que foram para o segundo turno. O PT ainda foi o partido que mais teve pessoas que foram para o segundo turno. São 15 cidades importantes. Aqui no estado de São Paulo nós temos Guarulhos, temos Diadema, temos Mauá, são 3 cidades importantíssimas. E no Brasil afora, nós temos o PT participando. E também os aliados coligados, como a Manuela lá em Porto Alegre, do PCdoB, e o Boulos aqui do PSOL. Então, uma programação intensa. Hoje tem essa caminhada, nós vamos fazer algumas carreatas, devemos fazer umas 2 na Zona Sul, 2 na Zona Leste, uma na Norte, com a presença do Boulos, e vamos fazer atividades mesmo sem a presença do candidato, porque ele tem muitos debates, é uma programação intensa, é um tiro curto, né, porque a eleição já é não nesse domingo, no próximo, então, portanto, nós temos um final de semana de campanha, o final de semana tem que ser bastante proveitoso. Então, assim, mesmo chovendo, está chovendo todos os dias, essa é a programação. O presidente Lula, o Haddad, outras lideranças eventualmente podem gravar, eu mesmo gravar para a televisão, né, para o programa dele. Então, a equipe de estratégia de comunicação estão discutindo a melhor maneira das lideranças do PT participarem da campanha. E eu percebo que o PT está bastante envolvido. Você vê que no mapa, se somar os votos meus e do Boulos, em todo o cinturão, o antigo cinturão vermelho que a gente chamava, você vê que a gente ganha do Bruno Covas. Então, o voto de esquerda, o voto progressista, ele está acontecendo, principalmente na periferia. E com essa ampliação do Boulos na classe média que ele fez bem, por exemplo, em Pinheiros, como o Haddad, o perfil do Boulos do ponto de vista eleitoral é muito parecido com o do Haddad. E nós tivemos uma vantagem que o Haddad não teve, que a Marta, quando ela foi prefeita do PT, e ela saiu depois de candidatas várias vezes, até pelo PT e não pelo PT. Então as marcas delas ficaram fortes na periferia. Como ela não saiu candidata, isso também acabou ajudando. Principalmente os mais velhos ainda têm uma lembrança boa dela. E isso acabou ajudando a nossa candidatura e a do próprio Boulos. Então agora é continuar o trabalho, ganhar a eleição, fazer um trabalho bonito na prefeitura. O Boulos não sei como que ele vai montar a equipe dele, nós não conversamos sobre a participação do governo. Duas coisas nós não conversamos, sobre ficar discutindo o programa de governo há 10 dias da eleição, porque isso exigiria você fazer reunião, equipe técnica, plenária, e nós não podemos perder um minuto sequer na eleição, até porque o programa do Boulos é muito parecido com o nosso. E também não discutimos a questão de participação do governo. Não é momento, agora é fazer campanha, eleger o Boulos e você ter um candidato progressista aqui na cidade de São Paulo. É disso que se trata e exatamente isso que nós estamos fazendo. Agora, tem partidos, né? Você falou de outras cidades também nesse segundo turno, tem partidos que ainda hesitam ou acabaram demorando, fizeram apoio crítico a determinados candidatos também do campo que acabaram passando para o turno final, mas o PT, em todos os lugares ali, ele foi bastante rápido, né? Em menos de 2 dias já declarava apoio, não só em São Paulo, mas em vários outros lugares também. Você acha que isso mostra uma disposição maior do partido a se aliar, a se juntar a outras forças do campo progressista, ainda mais diante desse cenário em que o bolsonarismo, embora tenha sofrido uma derrota nessas eleições, nesse primeiro turno, ainda é muito forte no Brasil? Eu acho que mostra um amadurecimento do PT. Um amadurecimento, você vê que em Fortaleza, você tinha lá uma disputa lá dos Ferreira Gomes, né, que a Luziane ficou em terceiro lugar, a nossa candidata do PT, e você tinha uma disputa lá dos Ferreira Gomes, do Ciro, e que está bastante crítico em relação ao PT nesse momento, e uma candidatura do Bolsonaro. O PT não hesitou, está apoiando o candidato lá do PDT em Fortaleza. Mesmo com todas as dificuldades no Rio de Janeiro, o voto do PT contra o candidato Crivella do Bolsonaro. Então, mesmo em cidades bastante difíceis do ponto de vista do posicionamento desses candidatos e o que o PT pensa, o PT está muito maduro em relação do que está em jogo. A primeira providência
e foi essa tática eleitoral que nós fizemos na cidade de São Paulo, era derrotar o Bolsonaro, os candidatos do Bolsonaro, que aí sim, ele já saiu derrotado. Quer dizer, o grande derrotado nesta eleição foi o Bolsonaro. Isso é importante que se diga. Agora, nós temos que, naquilo que for possível, derrotar também os candidatos de centro-direita, neoliberais, que desmontam o Estado, que não gostam do povo, que tira direitos, mas contra o fascismo, às vezes, ser obrigado a votar nesses candidatos, porque contra o fascismo não permite nem a conversa, nem o diálogo, você nem, enfim, contra a ciência, o conhecimento, a terra é plana, tem umas coisas muito esquisitas acontecendo no Brasil e no mundo que nós não podemos vacilar. Então, o que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo, apoio ao Boulos, aconteceu no Brasil inteiro. Um amadurecimento, eu vejo como um amadurecimento do PT e um entendimento muito claro do que está em jogo no país, e eu acho que é assim que nós vamos construir uma frente popular, frente democrática, no sentido de nos prepararmos para 2022. Passando a eleição, nós vamos fazer o balanço e nós vamos construir essa frente democrática popular. E aqui na cidade de São Paulo, o Boulos recebeu o apoio do PDT, do Lupe, até onde eu sei, recebeu o apoio do Ciro Gomes, recebeu o apoio do PSB Nacional, o Márcio França ainda não definiu, não sabe exatamente o que vai fazer, mas era importante se o Márcio também declarasse apoio ao Boulos. O PCdoB Orlando vai estar, inclusive, hoje na nossa caminhada, apoiou de pronto o Boulos, e aí estamos dialogando com a rede, a cidadania, no sentido de ampliando esses apoios, mas não é fácil a construção dessa frente, com todas as dificuldades que tem o setor progressista, e isso tem desdobramento, inclusive, na eleição presidencial em 22, que nós precisamos ter uma aliança maior, ampla, no sentido de disputar a presidência da República. Vamos lembrar que o DEM sai fortalecido nessa eleição, o PSD sai fortalecido, o PP sai fortalecido. Do ponto de vista de número de eleitores, eu peguei aqui, o PMDB perde muitos eleitores no Brasil, mais de 3 milhões, 4 milhões, e o PT ganhou 100 mil eleitores. Quer dizer, é evidente que do ponto de vista de prefeitura a gente diminuiu, mas no número de pessoas que votaram no PT a gente não perdeu. Diferente, eu estava vendo aqui o PSDB perdeu 5 milhões de eleitores, entendeu? É bastante, né? O PSB também perdeu muito, mais de 2 milhões de eleitores, eu estou vendo aqui a tabela. Então, agora, por outro lado, nós estamos, o PSD aumentou, o DEM aumentou, o PP aumentou, então há um fortalecimento desse núcleo de centro-direita que a gente tem que, talvez se expresse uma candidatura tipo Luciano Huck, ou qualquer coisa que o valha, para nós realmente nos organizarmos, porque se a esquerda de novo sair dividida, está errado, mas eu acho que tem que deixar para depois do segundo turno, Fausto, deixar a gente conversar, sentar e verificar qual vai ser a nossa estratégia para voltar a disputar a presidência da República e ganhar. É disso que se trata. E aí precisa de um arco de aliança. O PT, o presidente Lula, sempre foi bastante ousado nessa articulação, e nós vamos precisar ser ousado de novo, porque se a gente entrar sozinho na presidência da República, é a derrota certa. Então, por isso que tem que construir já a partir de agora o que nós vamos fazer em 2021. Tá certo, Gilmar. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Um bom trabalho para você, para toda a sua equipe e todo o pessoal que está nos ouvindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Conversamos aqui com o secretário nacional de comunicação do PT, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2020, Gilmar Tato. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.